Muita luz a todos vocês, amados teleinternautas, conectados aqui com a MKK Web TV. Mais um programa Magias da Luz, Raios, Poções, Elixires, comigo, Mago Scarcelli. E hoje, como vocês podem ver, estou com uma convidada super especial que mora no nosso coração já há muito tempo, né? Uma amiga de caminhada de muitos anos, ainda do tempo da nossa querida Ieda Canto, né? Que a gente guarda no coração, as pessoas boas a gente guarda no coração. E eu trouxe ela aqui hoje para falar desse trabalho dela, dessa caminhada longa, de tudo isso que ela tem para oferecer, torcendo para que ela também venha aqui para a rádio, também falar um pouquinho mais para nós, né? Todas essas coisas boas que ela tem para oferecer. Então, tá aqui com vocês, Vera Costa. Ai, gente, é tão emocionante estar do lado dessa criatura. Eu não sei nem... Eu fico emocionado, porque eu sou fã. Eu sou fã de carteirinha dele. Então, assim, bom... Me fala do começo, como começou tudo isso? Então, assim, antes de tudo, agradecer o seu convite, Sim, muito amada, especial. É um prazer, uma honra. Assim, o pessoal aqui da MKK, que são profissionais de primeira linha... Eu já tive aqui antes, já tive o prazer de estar aqui antes falando do meu trabalho. Por falta da correria do dia a dia, a gente não tem tanta oportunidade, mas hoje estamos aqui de volta para homenagear a rádio, mas para homenagear você, Gratidão. Essa pessoa iluminadíssima que quem acompanha sabe que eu estou falando, não precisa de mais apresentações. Então, assim, o meu trabalho, ele começou na infância. Né? A gente tentando entender, acho que como a maioria das pessoas que tem contato com mediunidade, tem muita dificuldade para entender no começo como é que a coisa funciona. E o meu foi um pouquinho mais complicado, porque ele veio muito cedo, muito nova, então eu tinha muitos distúrbios psicológicos, então entra naquele esquema que a maioria que passou por isso vai entender do que eu estou falando, que é a pessoa achar que você está doente, que tem uma doença, um distúrbio mental, coisas assim. Então tinha muito tratamento nesse sentido, para controlar alguma coisa que estava mais ligada ao lado emocional. Aos pouquinhos, porque você começa a ver muito, você sabe do que eu estou falando, né? O pessoal que acompanha o seu trabalho e outras pessoas que estão ligadas à mediunidade sabem do que eu vou falar. Você vê muita coisa, você ouve muita coisa, você passa por experiências que você não entende. Você tem alterações de humor. E de repente você fica bravo, você fica com raiva, e de repente você tá bom. Então, como tem uma oscilação de humor muito grande, as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo com você. Até que um dia eu cruzei, depois de muitos anos, cruzei com uma pessoa que me mostrou uma porta. Infelizmente essa porta não existe mais, porque os donos faleceram. Na época era um tipo de umbanda que não existe mais hoje, que é a minha linha de trabalho. É a Umbanda Branca, também chamada de Umbanda Crística. Qual é a diferença dessa Umbanda para as outras que existem hoje? Ela não tinha uma mistura e abraçava todas as nações. Então ela não tinha uma nação específica, todas as nações eram bem-vindas. Então a gente trabalhava desde o Exu, que é uma linha que todo mundo tem muito medo, Por não entender. Por não entender a sua filosofia de trabalho, até a linha do Oriente, que é uma linha que praticamente não existe em centro Qualquer nenhum. cigana vira pombagira. Pois é, esses dias até... Porque eu participo de vários grupos no Facebook, dando uma orientação, dando uma assessoria de explicação, justamente porque eu tenho encontrado por aí uma falta de esclarecimento a respeito dessas coisas. Então eu prefiro ajudar dentro do possível. E você tem muito confronto, porque hoje você não tem essa Umbanda que eu conheci. Hoje você tem uma Umbanda misturada com Candomblé, misturada com outras do Amazonas, com pagelança, né? Então não é mais essa Umbanda que eu conheci. Eu até posso falar alguma coisa nesse sentido, porque o meu trabalho na Umbanda é ligado ao xamanismo, a gente chama de Umbandaime, né? Isso. Agora trabalha numa linha branca, porque nós não aceitamos, por exemplo, sacrifício de animais, nem servir bebida alcoólica para entidades, porque eu acho que se dá problema aqui na Terra uma pessoa alcoólatra, lá do outro lado mais ainda, porque não tem boteco.
E aí você fica, né, no astral não tem boteco. E aí a pessoa quer continuar esse vício, e aí alguns irmãozinhos a continuam oferecendo essa limitação, impedindo aquele espírito até de evoluir. Né? Então, aí agora eu vou te explicar outra faceta desse trabalho. Por exemplo, infelizmente, por causa desse mundo que a gente vive, desse campo energético que a gente vive, existem ainda várias religiões com vários perfis de trabalho, justamente porque existem alguns materiais que ainda são obrigatórios para cortar magia. Então, assim, hoje existe aquela resistência da matança de animais. Nós não trabalhamos com isso, mas nós sabemos da necessidade que ainda isso existe para se quebrar algumas coisas que, infelizmente, só podem ser quebradas com isso. Infelizmente. Não que o trabalho que a gente não faça não vá dar resultado. Ela dá. Só que a emergência, vamos colocar assim, a emergência da situação exige tal sacrifício. Aqui a gente está longe de fazer um julgamento do que é certo, do que é errado. Longe. Mas eu sempre falo que se Deus permite ainda ser chamado de vários nomes, é porque a gente ainda tem necessidade dessa evolução. Então abraçamos tudo. E nessa minha caminhada que eu estava te explicando, teve esta porta com esses ensinamentos, e aí que eu fui descobrir a diferença entre onde eu estou hoje e os trabalhos que existem hoje. Por exemplo, pessoas da minha linhagem de trabalho praticamente não existem mais, que é justamente a trabalho que tende a caminhar para a luz e que tende a deixar os trabalhos que ainda são executados da forma como eles são. Inclusive, Vera, a gente tem lá no nosso encontro ecumênico no Castelo, pais e santos de candomblé. São recebidos com todo carinho. É parte dessa prática religiosa, nós não questionamos não, de jeito nenhum. Agora, eu questiono um bandomblé, por exemplo. Porque se a Umbanda foi criada para que você risque uma pemba, levante o seu ponto e ali está feita a coisa, para que você precisa da ritualística do candomblé nesse contexto? Então, esses debates que a gente faz... É complexo, gente. Esses debates que a gente faz está muito mais ligado a uma evolução espiritual que acabou acontecendo, essas misturas. Não vou dizer para você que eu já investiguei a necessidade delas, de tirar a pureza de cada um e trazer essa mistura complexa que pouca gente entende. Você não tem só um bandomblé, você tem um bandomblé, você tem a umbanda mística, que é uma coisa que não tem nada a ver com umbanda. Sim, tem. Quer dizer, dentro do... Pelo amor de Deus, gente, longe de dizer, né, sempre repetindo. Esse é o certo, aquele é errado. Não, de jeito nenhum. É que pra gente que veio de uma raiz, por exemplo, você tem uma linha de pensamento tal. Aí veio o candomblé e tenta se misturar a sua linha de pensamento. É incompatível. Né? Então, não vou dizer que eu sei, que eu pesquisei, porque não é verdade, a necessidade disso. Mas se ela existe, com certeza vai ter um canto para ela nessa história toda. Eu sempre penso nesse caminho. Se ela existe, ela vai se estabelecer. Se ela não tiver força, ela vai se desfazer. Como é o caso dos magos negros, que você conhece bem, que hoje virou uma situação extremamente rara. Então eu acho assim, que se aquilo... Não que os magos negros não existam. Não, eles existem, estão mais fortes do que nunca. Vocês já viram, esses dias passou uma história de eu acho que é bem recente isso, né? De um casal que levou uma moça e a moça tinha uma pólice de seguro milionária. Sim. E de repente a mulher morreu. Aí você vê a entrevista do cara, gente, que pessoa simpática. Nossa. Eu falei, que simpatia, pessoa agradável, elegante, educada. Sorridente. Caseiro, andava com a esposa de mão dada na mão, a família perfeita. Quer dizer, como é que hoje em dia você detecta que aquilo leva aquilo? Quer dizer, eu não tenho nenhum problema com luciféricos, meus amigos. Nós, como somos de uma linha ecumênica, inclusive esses que seguem essa linha estão no meu coração, recebem o meu amor. Tem lá no meu Facebook vários irmãozinhos luciferianos, outros que são, né, gostam de determinados ícones, que a pessoa que tem que sentir se aquilo está agradando, fazendo bem ou não. Tem alguns casos que não dá muito certo, outros não, é de cada um. Por isso que a gente não fala, existe isso que é certo, o resto que é errado. Mas eu falo assim, dentro dessa caminhada, que eu sei que a Vera também não começou ontem, nem nessa vida, tudo isso, né? A gente vai ter um entendimento de que dentro do sutil
tem mais resultado. Eu costumo dar muito exemplo assim, você tem uma casa, você dormiu, tá tudo fechado, as portas e janela. Amanheceu o dia, tá tudo fechado. Mas se você abrir a janela, é a treva que se espalha ou a luz que entra? É uma questão interessante. Então, assim, é muito bom trabalhar com a luz, né? Eu falo isso muito aqui. Eu tenho casos lá no castelo também, assim, Vera. Pessoas falam, olha, fizeram uma macumba no coração do boi, fizeram no cérebro do boi, fizeram não sei o quê. Eu falo, meus queridos, o Mestre Saint-Germain já lidava com isso desde o tempo que era o Merlin. Sim. E não era macumbinha, né? Que a gente fala que macumba é aquele despacho. Aquilo ali, gente, quando os negros fugiam pro quilombo, eles colocavam aqueles pratos de comida com uma vela para ele ver no escuro que ali tinha o alimento para ele chegar até o quilombo. E isso é uma tradição, né, de um grupo que faz parte do grupo do Brasil, né, de todas essas raças que fizeram com que o Brasil seja o Brasil, né, essa coisa linda. E as pessoas têm uma interpretação terrível disso. Agora eu digo, magia negra mesmo era lá na Inglaterra, quando queimavam pessoas vivas. Feito pela Igreja Católica. Né? E assim, por isso que eu digo, existem forças que podem realmente ajudar nesse momento, nessa batalha, vamos dizer, quando a gente se encontra em batalha, porque tem essas batalhas, viu, gente? E como tem. Tem batalha. Agora, só fazendo uma observação com relação a essa entrevista, né, não se estendendo muito, é que assim, do jeito que ela foi colocada, parece que todo luciferiano trabalha daquela forma, e não é verdade. Né? Então ficou uma imagem ruim para os luciferianos, como se todos fizessem coisas daquele nível, e não é verdade. Não, exatamente, exato. E assim, Lúcifer, né, quem trabalhou com o anjo caído, quem trabalha direto com a linha dele, com certeza não se agradou nada daquilo. Né? A gente, então assim, só colocando esse parênteses, porque fica parecendo que a gente está fazendo uma observação com relação ao luciferiano e com relação ao que foi exposto ali. Não, com certeza. E deixando bem claro que a gente que conhece a linha luciferiana, Lúcifer com certeza nem se agradou agora, daquele bandido, tipo de coisa. Gente, pode ser evangélico, pode ser católico, espírita ou luciferiano. Mesmo porque o luciferiano ali foi só uma justificativa para um interesse oculto, né? Ou um chamariz, né, para os incautos, né? Mas até aí, gente... Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de reportagem. Sim. Mas é isso que a gente busca, né? Eu acho que a Vera tem uma coisa muito legal nesse sentido, que a gente tem um pensamento muito em comum. Dessa coisa de se abrir para todas as linhas, né? De não fazer exatamente uma crítica. Claro que na comparação, pra gente, eu falo assim, eu gosto mais assim. Sim. Eu não gosto assado, mas não significa que eu odeio que gosto assado. Eu gosto daquela pessoa, daquela... Né, as práticas múltiplas que Deus deixou, é porque cada um escolhe aquilo que melhor lhe apetece. Mesmo né? porque nas nossas reencarnações nós viemos de lugares tão diferentes, por isso que nós temos uma determinada preferência. Sim. Aí até a calhar, quando você falou da parábola das trevas, da janela e da luz, eu lembrei de um comentário que eu fiz ontem. Chegaram para mim ontem a calhar, né? E perguntaram assim, você gosta de trabalhar com a esquerda? Para o pessoal que só gosta de trabalhar com a esquerda. Ou você gosta de trabalhar com a direita. Porque a gente sabe que tem por aí muita gente com a banda virada. Né? Tem a esquerda de frente, que dá preferência para esse tipo de trabalho, e tem a direita nas costas. Eu falei, olha, longe de dizer de novo o que é certo e o que é errado, mas eu vou dar minha resposta baseada numa experiência particular. Quando você trabalha com a luz, você, num momento de grande dificuldade, ou por algum motivo que você tem que passar por uma experiência muito importante na sua vida, você abre a sua geladeira, trabalhando com a luz, você abre a sua geladeira e você tem um ovo e uma cenoura para comer. Quando você trabalha com a esquerda especificamente, um dia a sua geladeira está cheia e outro dia você vai ter que pedir para o seu vizinho. Olha isso, gente. O assunto está pegando fogo aqui. Eu vou pedir para vocês ficarem aí aguardando. Daqui a 1 minuto nós voltamos já, depois nos nossos comerciais. Eu, Silvio Design de Chapéu e o Mago Scarcelli, todos os dias estamos atendendo no 5921-7633. O Mago Scarcelli com leitura de mão, tarô e todos os trabalhos quânticos. Silvio Design de Chapéu também está no nosso local lá, nós temos o nosso ateliê de chapéu com todos os estilos de chapéu. O Mago Scarcelli também atende uma vez por mês
no telefone 5687-9160, no Núcleo da Saúde, na Avenida Santo Amaro, uma travessa da Avenida Santo Amaro. Tá. Nós também temos na Outlet Premium, tá, a coleção de chapéu, Silvio Design de chapéu. O endereço fica na Rua Bernardino de Campos, número 210. O telefone é 3807-3960. Tá. E também temos na Rua das Palmeiras, tá, na Magazine Franca. Tá. Fala, Mago! Gratidão, amado Silvio, pelos recados que você sempre passa aqui, os telefones de contato. Gratidão pelo carinho. E é isso, né, Vera? Essa coisa, né, da esquerda. A gente tem lá no Castelo, eu falo com muito orgulho, com muito carinho, porque são seres que pra gente, eles têm a função de guardiões, protetores, seja de limpeza. De limpeza, de tirar o pesado, os eguns, quem tira é o Exu, também de proteger do bandido, proteger de entidades perversas. Nós temos lá, sentados no castelo, 2 irmãozinhos dentro dessa linha, trabalham hoje em dia na Luz, que é o seu Veludo, o seu Zé Pilintra, onde nós temos uma prática de vela branca com eles, né? O pessoal fala, mas Exu é vela preta. Os nossos estão aceitando vela branca já há um bom tempo, são muito felizes, né? Estão trazendo a proteção que realmente eles trazem. E outra forma de oferenda, né? Que a gente sempre tem essa coisa de um agrado, uma oferenda. A gente trabalha com a Santa Bebida, a Ayahuasca, né? Também é uma forma de fortalecer espiritualmente esses seres. Mas dentro de uma ética de luz. Então ninguém vai lá e fala assim, olha, eu quero que ferre fulano, eu quero que derrube ciclano. Vai derrubar é a pessoa que está pedindo, às vezes até na hora. Porque não é assim que funciona. Não, de jeito nenhum. Mas essa coisa da esquerda, gente, ela está ligada a uma hierarquia. Né? Então, eu falo, cada pessoa tem um pai e uma mãe, seu pai e mãe de cabeça. A sua entidade de esquerda, ela trabalha dentro de uma hierarquia, responde a esse pai e essa mãe. Com certeza. Quando você está alinhado com seu pai e sua mãe, a hora que eles sentirem a necessidade que tem que estar ali do seu lado, o seu guardião, eles vão chamar seu guardião. Agora eu tenho sérios problemas com alguns clientes meus, inclusive até de outros estados, que tem uma fixação. Sim. O meu Exu tá, o Exu de fulano pode me atrapalhar. Fulano... Eu acho uma coisa... É o medo isso, Vera? Olha, eu acho que está mais ligada a uma preferência de trabalho. Tem pessoas, assim, por tudo que a gente, de experiência que a gente tem com o público e tudo mais, eu acredito que está mais ligada a uma preferência pela linha. Então, assim, tem pessoas que acreditam mais que vão ter uma proteção do Exu do que de Ogum. Olha isso. Porque ele acredita, mas assim, é uma questão mesmo de explicação, de ensinar, de fazer a pessoa entender que a coisa não funciona bem assim. Os dois dão proteção, cada um dentro do seu limite de trabalho. Mas por algum motivo muito pessoal, algumas pessoas acham que vão se sentir mais protegidas se ela tiver a esquerda de frente. Eu já fui, depois, infelizmente, quando o meu centro fechou, eu fui visitar alguns outros. Porque a gente quer voltar, a gente quer continuar trabalhando e tudo mais. E a maioria dos centros que eu fui visitar, não vou dizer que fui conhecer todos, as maiorias que eu fui, né? Eles dão uma preferência para o trabalho de esquerda. Então é uma filosofia daquele centro, é uma filosofia de trabalho daquele lugar. Então os médios que trabalham naquele lugar dão uma preferência por esse tipo de trabalho. E aí acaba causando esta... vamos dizer assim, dificuldade de entender que as duas coisas são a mesma coisa, só que cada um executando a sua função. A sua função. Só que você vai continuar tendo dificuldade com essas pessoas até elas entenderem que é mais fácil você ter uma proteção da luz do que uma proteção das trevas de forma no seu dia a dia. Eu vou te dizer uma passagem de uma pessoa que eu conheci. Eu conheci uma pessoa que tinha uma fixação tão grande pela esquerda que ele falava assim, quando ele dirigia, porque ele trabalhava como caminhoneiro, passava muito tempo na estrada, então ele achou que essa proteção era uma proteção infalível. Ele falou, do lado de cá, eu tenho no meu painel minha proteção do Exu Veludo. Do lado de cá, eu tenho o Exu Caveira. Os dois me protegem na estrada. Aí eu olhei e eu falei, olha, Deus ajude que você continue tendo essa proteção, porque foi essa que você escolheu. Ninguém te tira a partir do momento da tua fé. Mas me diz uma coisa, meu amor, o dia que eles tiverem mais o que fazer, com que mão você vai ficar? Olha, Deus que me perdoe. Na semana seguinte ele bateu aquele caminhão.
Não sei o que foi que aconteceu, não sei se em algum momento, por causa do que eu falei, criou-lhe uma dúvida. Eu sei que na semana seguinte não estava lá nem o Exu Veludo e nem o Exu Caveira. Foi um acidente terrível, né, com N fatalidades. Então eu falo assim, muito cuidado com as suas escolhas. Sim, sim. Ninguém está dizendo que esse tem menos ou mais poder, mas o poder, o que as pessoas têm que deixar bem claro na mente dela, que o poder dado para o Exu de luz nada mais é do que o efeito do orixá para quem ele trabalha. Ele tem depois, quando ele criar a sua própria luz, ele vai ter uma autonomia própria de trabalho, né? Quem leu o Exu da Meia-Noite, sim, sabe do que eu estou falando, né? Robson Pinheiro são os melhores para trabalhar, para explicar como funciona esse trabalho do Exu da Luz. Mas até ele chegar desse estágio, a ponto dele não precisar mais do orixá, a conversa é outra. Uhum. Não, eu gosto muito, inclusive, da nossa amiga Bruxa Ivani também. Uma hora a gente vai. Nossa, maravilhosa. Eu acompanho o trabalho dela. Uma querida, né? Mora no coração. Ela tem um livro, A História dos Exus. E ela foi fazer um estudo da história do porquê que aquele ser virou um Exu. São histórias, gente, fantásticas. Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui. Por exemplo, o Exu Giramundo era um pirata. Então ele pegava os escravos e escravas mulheres e ia vender, né, até escravas brancas e tal, e ele ia vender. Só que o que acontecia? Ele estuprava essas mulheres no navio. E os marinheiros também, até um ponto que ela ficava tão machucada, tão ferida, eles matavam, jogavam no mar. E isso foi sendo feito, até que uma delas conseguiu esfaquear ele antes dele matá-la. E aí o espírito dele fora do corpo começou a ser judiado por todas as pessoas que ele matou. Cada um queria dar um tapinha na cara, um murrinho, um chute, um chutinho, né? Passaram-se 800 anos. 800 anos desse espírito sofrendo nesse navio já fantasma, já espiritualmente, já etérico. E essas almas todas, até que é o espírito do mar. O espírito do mar a gente no Brasil chama Iemanjá, lá na Grécia é Netuno, cada parte do planeta pode ser um nome, mas o espírito do mar se condoeu com a situação e ensinou o Exu Giramundo a trabalhar como Exu, ou seja, eles precisam se alimentar. Porque o que acontece com o Exu, eles não querem ser julgados. Eles não querem ser julgados. Eles acham que Deus não vai perdoar de jeito nenhum que eles fizeram de errado. Então eles não se apresentam ao conselho kármico. E não querem reencarnar. Então ficam lá 100, 200, 300, 500, 800 anos. Sim. E aí ele aprende a lidar com as energias do astral de uma forma. Ele manipula muito bem as energias do astral. Só que ele precisa comer. Como é que ele come? Se você der. Se você não der, ele não come. Se ele não come, ele não tem força. A lógica é essa. Então pode ser, porque assim, gente, como a gente aqui tem uma vida, eles têm uma vida, eles se reúnem, eles querem tomar uma bebidinha com os amigos, fumar um cigarro com os amigos, né? Dar continuidade é o que ele entende como existência. Então o que acontece quando a gente faz uma oferenda por Exu? Ele fica feliz, ele vai colar com os amigos, dividir, né, aquela energia fluídica. Vai fazer a festa dele. Fazer a festa dele. Então quem sabe trabalhar bem com Exu é maravilha. Agora, pediu errado, toma na tarraqueta. Por quê? Porque tem lei também no meio dos Exus. Um dos Exus que bota lei é o Exu Marabô. Não tem essa de fazer o que quer. Com certeza, não tem essa. Tudo tem regra, viu, gente? Com certeza. Mas, Vera, eu sei que o seu universo de conhecimentos vai muito além de só isso, com certeza. Eu queria que você falasse um pouco dos seus oráculos, que eu sei que você faz vários oráculos. Aliás, depois ela vai dar o telefone aqui. Quem quiser entrar em contato, aprofundar, vai ficar à vontade para isso. Mas me fala como é que é essa história do oraculismo para você. Olha, eu até... A calhar ontem, muita coisa aconteceu depois desse seu chamado para vir aqui. Foi muito engraçado, porque a gente não fala que coincidências existem. Ontem eu cruzei com uma pessoa que falou de um autor que eu li na infância. E foi esse autor que me inspirou a estudar a magia, os oráculos. Foi um escritor polêmico, muita gente falou que tudo que ele falava era uma farsa. Eu não acredito que seja, porque a mentalidade dele, a literatura dele era uma coisa do outro mundo para minha época, para nossa geração de infância, que não tinha metade do que tem hoje. Ele? Lobsang Rampa. Ai, adoro! A Caverna de Lhasa, a Terceira Visão, adoro, gente, adoro. Ontem, a hora que eu olhei aquilo, eu lembrei de você, lembrei daquilo, lembrei da minha infância. Para você ter uma ideia, eu comecei a ler cartas lendo Lobsang Rampa
e tirando cartas no ginásio. Olha isso, né, gente? Então, assim, eu falo que nada se cruza depois de tantos anos, tantos temas, assim, surgindo da minha infância pra cá, dessa semana que a gente começou a se falar pra cá. Olha isso. Que não pode ser coincidência. E ontem, a calhar, assim, eu recebi um convite de uma pessoa no Facebook, a hora que eu vi Lobsang Rampa, meu mundo caiu, assim, pá. Lobsang Rampa foi, assim, uma das minhas referências de aprendizado. Também, e a primeira carta que eu comprei, você sabe que na nossa época não tinha nada do que tem hoje. Não tinha, era um ou outro. Primeiro, você quando ia em alguém, você tinha que ir escondido, o vizinho não podia saber. Uhum. E segundo, que se você queria algum objeto, só existiam as casas de candomblé. É sim. Que ficavam sempre muito escondidas, então você tinha que saber onde era o endereço. Hoje não, hoje a gente tem feiras esotéricas. Né? A primeira carta que eu comprei, eu guardo até hoje, ela tem mais de 40 anos, foi uma carta que eu pedi para minha mãe comprar de presente para mim, que eu queria. E era um autor estrangeiro, porque naquela época era tudo muito importado, você não tinha nada fabricado no Brasil, aliás, pouca literatura, né? Não vou dizer quantos anos eu tenho, não adianta perguntar. E eu comecei a ler o baralho na escola. O cigano. Aí, nessa época já tinha o cigano, mas esse não era um primeiro baralho que foi emitido no Brasil de 78 cartas, que era o tarô mesmo tradicional. Era um tarô americano. Não chegava. A gente nem tinha o Marcélia naquela época. Era um outro, que eu ainda vou lembrar o nome, é que eu não tenho nem a caixa dele mais. Ele nem é mais editado. E ele tá lá guardadinho. Tem uns aninhos. E eu comecei com ele. Aí o tarô de Marcélia, conforme foi passando os anos e a gente foi tendo mais acesso às coisas, né? Aí eu fui pro tarô de Marcélia, fui pro tarô cigano. E hoje eu tenho um oráculo próprio, que eu tive uma permissão para poder montá-lo. Mas eu trabalho com qualquer tipo de oráculo. Tanto que eu tenho lá, na minha página do Face, uma exposição para quem tem interesse de fazer curso, que a pessoa pode trazer o oráculo que ela comprou. Às vezes a pessoa tem um chamado. Ela olha um livro, ela não consegue explicar por que ela gostou daquele tarô, ela não sabe por que ela gostou daquele baralho. Aliás, ela nem trabalha com aquilo, mas ela olhou e gostou. Mas não sabe como mexer com ele, porque às vezes ele não é traduzido. Você tem ainda hoje, apesar de ter diminuído bastante por causa da crise, você tinha muito, até há pouco tempo atrás, tarô egípcio em espanhol, você tinha tarô egípcio em inglês, você tinha o baralho dos anjos em inglês, em francês, sim, porque a gente tinha muita facilidade de importação. Então, eu leio qualquer tipo de oráculo, não é nem qualquer tipo de tarô. Não é nem só tarô, né, não, gente? É qualquer tipo de trabalho, de oráculo. E dou cursos deles também. Eu vi você falando de runas. Então, eu trabalhei, em algumas feiras específicas, eu trabalhei com runas. E dei curso até há pouco tempo para um rapaz de runas, porque ele achava que o chamado dele era para runas. Mas ele tinha uma mediunidade que é uma coisa espetacular. E eu falo que eu tenho um grande prazer com todo tipo de aluno que eu recebo. Mas esse rapaz foi uma coisa excepcional. Porque ele teve um chamado para as runas, mas eu fiz um teste com ele para provar que ele era muito mais do que aquilo. Eu montei na minha casa um oráculo para ele. Eu pus um vaso um bowl de cristal com uma flor dentro e umas pedras de cristais no fundo. Olhei para ele e falei, pode começar a falar ao meu respeito. E ele começou a falar ao meu respeito. Então tem pessoas que ainda não foram despertadas, vamos colocar assim. Não entenderam que seja o tarô, a bola de cristal, a runa, é uma base para essa evidência que está dentro da gente. Eu queria mostrar para ele que a runas era a chave do caminho, talvez porque ele venha de uma encarnação que era dessa linha. Mas o que eu quis provar para ele é que ele estava muito acima daquilo e que os símbolos da runa não era assim só para me mostrar para ele o significado de cada uma, a importância de toda aquela história, porque quando eu dou um curso,
a gente tem que falar do que está por trás. É igual Sim. toda a sua Por filosofia falar de nisso, de antes trabalho. que a gente perca, o pessoal já deve estar tudo aí querendo saber direitinho. Passe os telefones, nós estamos até... O programa, quando é muito gostoso, gente, ele acelera. Com certeza. Vera, fala pro pessoal um telefone de contato para quem quer bater um oráculo com você. Eu falo o oráculo já para vocês entenderem que é bem variado. Pode ser o tarô, pode ser a runa. Bola de cristal, Adoro, tarô né? egípcio. E eu tenho, como eu falei, vamos aqui falar rapidinho pra gente não atrapalhar o horário. A runa de Delfos. Olha só. Que me deram, quando eu comecei a falar com você, eu não terminei. A gente vai. Tem tanto assunto pra Tem, gente falar tem que a que gente fazer outro, perde. gente. Então, assim, me Prazer. deram uma autorização para montar uma runa de Delfos. E eu fui pedindo as especificações de como eu poderia ter, além, né, de agradecer a afirmação, como eu poderia montar, para estar mais próximo da realidade de Delfos. Esse tarô ele é montado numa bandeja de prata com fundo de espelho e cristais. Ele tem cristais mesmo e as nossas pedras, famosas pedras roladas. Olha isso, gente. Né? Eu até ia trazer, mas hoje o programa é do meu Tá amigo e eu suculento. sou uma convidada. Vera, fala pro pessoal seus telefones, o pessoal tá se coçando. Olha, lá. eu tenho um telefone de contato, que hoje eu prefiro usar esse telefone, que é um celular. Às vezes ele toca, às vezes eu tô conversando, às vezes eu tô dando consulta. Gente, se eu não atender na hora, não precisa se preocupar que eu retorno, é só deixar o recado, tá? É o 985367936. 11. É o 11. Então, assim, não precisa se preocupar se eu não conseguir atender vocês na hora, porque às vezes a gente está dando um curso. Sim. Eu dou muita assessoria espiritual. Eu trabalho hoje com a psicoterapia, então eu tenho a parte da terapia alternativa, vibracional. Então, às vezes, infelizmente, a gente não consegue falar com a pessoa na hora. E ele também serve com o WhatsApp. Então, se você quiser mandar uma pergunta, para saber qual é o melhor tipo de tratamento, qual é o tipo de melhor de oráculo, qual é o melhor jeito de conversar. E no meio desse trabalho tem também a hipnose. Olha só. Gente, Pra gente nós vamos tentar ter que chegar fazer no núcleo da coisa. Mais um programa pra falar de tudo. Eu já imaginava. Mas olha, foi uma delícia, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que muitos aí estão loucos. Depois vão ligar pra Vera. Quero deixar um beijo no coração de vocês. Lembrando que esse programa vai ao ar sextas-feiras, 22 horas, repetido no sábado e domingo também às 22 horas, tá bom? Não percam o programa da MKK Web Rádio na quarta-feira com a Vera, Opa! aqui com a gente, tá bom? Eu aqui só vou deixar meu agradecimento pelo seu convite e por esse público maravilhoso que te acompanha. Que eu só tenho, assim, a continuar muito mais fã sua do que eu já sou. Então eu tô na fila do povo que vê o nosso querido Mago, que assiste o trabalho dele, que assiste o programa dele. Eu acompanho o trabalho dele, não é de hoje. Né? Quem viu o meu Face viu a divulgação que eu fiz do Castelo Azul. Gratidão. Pedindo as doações que ele precisa muito, né? Todos nós precisamos. Doação, você não pode fazer material, faça uma doação de amor. Sim. A sua presença já é muito importante, a sua vibração de amor já é muito importante. E é assim que a gente trabalha. É por isso que a gente se dá tão bem há anos. Irmãos na luz, né? Com Eu acho que é uma certeza. irmandade. Meus amados, quero que todos fiquem com muita luz no coração. Namastê!